Olá, irei apresentar o relatório de análise econômica dos gastos públicos em saúde entre os anos 2015 e 2024, referente às capitais de Fortaleza, Recife e Salvador. A equipe técnica é formada por Beatriz Justino de Souza, Gabriel Victor da Silva Pereira, Jonathan Felipe Custódio de Santos Silva, Joyce Maria Silva Santos e Luiz Eduardo da Silva Costa. Este estudo analisa a eficiência da gestão dos recursos públicos destinados à saúde, um dos maiores desafios da administração pública do Brasil. Com base no princípio constitucional de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a pesquisa foca na importância da execução orçamentária como instrumento para transformar recursos em serviços. A proposta é realizar uma análise comparativa dos gastos públicos em saúde nas capitais Fortaleza, Recife e Salvador, entre os anos de 2015 a 2024, avaliando todas as etapas da despesa pública, conforme a Lei 4.320 de 64. O objetivo é compreender como a aplicação desses recursos impacta a oferta de serviços de saúde nos contextos municipais. Com relação ao objetivo da pesquisa, o objetivo principal é avaliar a eficiência da execução orçamentária na saúde pública das capitais analisadas, no caso Fortaleza, Recife e Salvador, com foco em padrões de crescimento, execução e tendências temporais, relação entre valores orçados e efetivamente pagos, analisar a atuação do município frente aos eventos críticos como a pandemia, Covid, destacando a capacidade de adaptação, planejamento e execução orientada a resultados, e fundamentar a comparação a partir da premissa de que a alocação de recursos isoladamente não garante a efetividade, então é necessária uma análise criteriosa da execução e do comprometimento dos recursos. Bom, então vamos adentrar na parte de Recife, certo? Entre os anos de 2015 e 2024, iremos perceber que houve um crescimento moderado da dotação ao longo dos anos, e houve também uma mudança na estratégia da gestão orçamentária, né? Tivemos aproximadamente 88,4% empenhado ou orçado. Em 2020, nós tivemos uma tendência estável de eficiência e em 2017 houve uma centralização das despesas. Despesas correntes orçadas. Houve uma queda significativa ao decorrer dos anos das despesas correntes, em que no primeiro ano analisado, 2015, o montante orçado para este ano corresponde a pouco mais de 115 milhões e 500 mil, havendo uma redução a partir do ano de 2018, em que o valor orçado reduziu para R$ 500, valor este dividido dentro do grupo de pessoal e encargos sociais. Por fim, é importante destacar que o valor orçado para o ano de 2024 foi equivalente a R$ 65 mil, valor relativamente pequeno ao comparar-se com o montante orçado de 2015. Então, se a gente analisar na tabela ao lado, veremos que no ano de 2015 nós tivemos um valor um pouco mais de 115 milhões e 500 mil reais, e comparado com 2024, tivemos apenas 65 mil. Então foi uma grande redução que teve nas despesas correntes orçadas. Despesas correntes pagas. É importante destacarmos que as despesas correntes pagas supracitadas sofreram uma queda significativa do ano de 2015 para 2016, passando de R$ 102.262.924 para R$ 22.480.577, redução de aproximadamente 78% do valor que foi pago em 2015. Urge a necessidade de evidenciar que de 2017 em diante não houve mais pagamentos. Então nós tivemos pagamentos em 2015 e 2016, e de 2017 em diante não tiveram pagamentos. Também detectou-se um aumento ao decorrer dos anos, levando em consideração o intervalo de 2015 até 2024. Podemos observar uma média de R$ 1.288.136.435 e um significativo aumento ao realizar a comparação entre os anos 2015 e 2024, possuindo uma diferença de expressivos R$ 1.124.018.525, em que no ano de 2015 o valor gasto com saúde foi de R$ 774.334.800
873,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 8
R$ Com relação à dotação orçamentária, ou valor empenhado, quero destacar 3 pontos: crescimento orçamentário, comprometimento dos recursos e tendência de eficiência. Crescimento orçamentário. A dotação orçamentária cresceu anualmente, partindo de 957,5 milhões em 2015 para 2,1 bilhões em 2024, um aumento de aproximadamente 119,5% em 10 anos. Esse crescimento reflete uma ampliação na capacidade ou necessidade de investimento do município. Comprometimento dos recursos. O ano de 2017 apresentou o melhor índice de execução orçamentária, correspondendo a R$ 1.069.314,44, aproximadamente 95,12%. O pior desempenho relativo foi em 2020, com apenas 80,5% de execução, possivelmente por impactos da pandemia da Covid-19, que afetou a execução de diversos serviços e projetos. Tendência de eficiência. A média geral de execução ao longo dos anos é cerca de 88,4%, indicando boa capacidade de planejamento e execução orçamentária. Já em 2024, mostra um dos melhores desempenhos recentes, 92,3%, sugerindo melhora na gestão orçamentária municipal. A estrutura dos gastos públicos em saúde. Então, como podemos ver, nós temos 50% sendo gastos pessoal e encargos sociais, 49% sendo outras despesas correntes e 1% despesas de capital. Os gastos públicos são distribuídos em grandes grupos de despesas com a finalidade de atender às demandas públicas. Esses grupos são categorizados como pessoal e encargos sociais, que correspondem a 50%, como já mencionado, do total de gastos na saúde. Outras despesas correntes, com participação de 49%, e despesas de capital, com a fatia pequena de 1%. Bom, os resultados: pessoal e encargos, 50%. No ano de 2024, observou-se que há uma alta parcela de gastos destinados a pessoal e encargos sociais de 50%, que corresponde a R$ 945.615.312,22. Isso mostra que os recursos são direcionados para salários dos profissionais de saúde, além dos encargos trabalhistas. Outras despesas correntes. Em seguida, quase metade do orçamento, 49%, aproximadamente R$ 922.896.277,93, é utilizado com outras despesas correntes relacionadas a despesas com materiais de consumos, manutenção e demais gastos do dia a dia. E 1% de despesas de capital, que a gente consegue perceber o baixo investimento em despesas de capital, 1% apenas, que revela limitação no crescimento da infraestrutura. Assim, o cenário de desembolsos, então centralizados na manutenção dos serviços existentes, sem abertura para inovar e expandir. Continuando, vamos tratar sobre Fortaleza agora, entre os anos 2015 e 2024. Destacamos de início o crescimento expressivo, vigilância epidemiológica e tecnologia da informação e alto grau de eficiência orçamentária. Uma dotação com pagamento de 95%, maturidade institucional adquirida em 2024 e uma atenção básica e hospitalar. Despesas orçadas, Fortaleza. Observa-se um aumento no que se refere às despesas orçadas no decorrer dos anos de 2014 a 2024, em que a média dos valores orçados para os gastos com saúde, tomando como base os anos supracitados, equivale a R$ 2.754.086.709, valor que não apresenta grande distância entre os anos de 2014 a 2024, visto que os valores orçados nos respectivos anos equivale a R$ 1.893.775.503 e R$ 4.182.371.452, uma média consideravelmente razoável se levarmos em consideração influências macroeconômicas que não serão abordadas neste estudo. Diante das informações citadas,
urge a necessidade de realizar menção do montante orçário de 2014 até 2024, equivalente a 30 bilhões 294 milhões 953.799 reais. Despesas correntes pagas. As despesas pagas incidentes sobre o ramo da saúde na cidade de Fortaleza constituíram um aumento do ano de 2014 a 2024, visto que em seus respectivos anos foram registrados os montantes de R$ 1.649.603.998 reais e R$ 3.801.420 reais. Destarte as informações recolhidas, é importante salientar que a média de gastos dos 10 últimos anos foi de R$ 2.531.123.168 reais. Dotação orçamentária. A dotação orçamentária destinada à saúde em Fortaleza saltou de 1,89 bilhão em 2014 para 4,18 bilhões em 2024, representando um crescimento de aproximadamente 121% no período. Esse aumento foi especialmente acentuado nos anos seguintes à pandemia Covid-19, com destaque para o salto entre 2019 e 2020, quando o orçamento autorizado passou de 2,57 bilhões para 3,12 bilhões. Esse crescimento indica um esforço concentrado da gestão pública municipal para responder aos desafios sanitários emergentes e ampliar os serviços de saúde. Resultados. Iremos destacar 3 pontos: atenção básica, vigilância epidemiológica e sanitária e tecnologia da informação. A atenção básica recebeu 856 milhões em 2024 como dotação e 839 milhões pagos. Crescimento constante e sustentável ao longo da década, mostrando o fortalecimento da atenção primária à saúde, base do SUS. Vigilância epidemiológica e sanitária. Grande destaque a partir de 2020, com investimentos expressivos após a crise sanitária. Em 2024, a vigilância epidemiológica saltou para mais de 143 milhões em dotação e a sanitária ultrapassou os 9 milhões pagos. Tecnologia da informação. Investimentos consideráveis após 2020, superando os 9 milhões pagos em 2024, indicando avanço na digitalização e informatização nos serviços de saúde. Bom, chegamos a Salvador. Salvador, entre os anos de 2015 e 2024, destacamos tendência de crescimento da eficiência e alinhamento entre as áreas de planejamento, orçamento e execução. Níveis de execução superiores à dotação inicial, 129,7% de eficiência na execução no ano 2024, e destacamos também a estabilidade e maturidade na gestão financeira da saúde. Despesas correntes pagas. Foi constatado um aumento significativo realizando o comparativo dos anos de 2015 para com 2024. O valor da diferença é apresentado pela significância de R$ 1.903.437.916 reais. Embora o expressivo aumento permaneceu-se o padrão da média dos últimos 10 anos, equivalente a aproximadamente R$ 1 bilhão e 900 milhões. Por fim, é importante destacar que houve um aumento linear dos gastos públicos ao decorrer dos últimos 10 anos com a saúde, conforme podemos ver na tabela ao lado. Dotação orçamentária. Dos últimos 3 anos, observou-se uma média de aumento de 400 a 500 milhões por ano, evidenciando um esforço consistente do município em ampliar a capacidade de financiamento do setor. O valor aprovado para 2024 é o maior da série histórica, o que pode indicar planejamento para a expansão de serviços ou resposta a pressões crescentes de demanda. Dotação orçamentária ou valor empenhado. Destacaremos agora o crescimento orçamentário, o comprometimento dos recursos e a tendência de eficiência. Crescimento orçamentário. Entre 2015 e 2024, o município de Salvador apresentou um crescimento significativo no volume de recursos orçamentários destinados à saúde. A dotação orçamentária passou de aproximadamente 1,2 bilhão em 2015 para 2,4 bilhões em 2024, o que representa um crescimento nominal de 98,5% ao longo do período.
Comprometimento dos recursos. A partir de 2017, a execução supera frequentemente os 100% da dotação inicial, o que indica que o município possa ter recorrido a créditos adicionais, suplementações orçamentárias, reforçando os valores inicialmente previstos. Essa autorização é fundamentada primeiramente na Constituição Federal de 1988, que estabelece a necessidade de autorização legislativa e indicação de recursos para a abertura destes créditos. Isso não apenas demonstra boa gestão, mas também capacidade administrativa e legal de articular a ampliação dos recursos ao longo do exercício. Tendência de eficiência. A tendência de eficiência orçamentária ao longo do tempo mostra uma trajetória de crescimento consolidada, com variações positivas, praticamente ininterruptas, no volume de recursos efetivamente pagos. Os dados indicam entre 2019 e 2020 um aumento de 354,2 milhões no valor pago, entre 2022 e 2023 crescimento de 279,5 milhões e entre 2023 e 2024 um salto de 688,8 milhões, o maior da série histórica. Estrutura dos gastos públicos em saúde. Dividido entre despesas correntes, 65%, né? Outras despesas correntes, 65%, gastos com pessoal e encargos sociais, 30% e despesas de capital, 5%. Os recursos públicos destinados à saúde são organizados em categorias com o intuito de atender de forma eficiente às necessidades da população. Esses grupos incluem outras despesas correntes, que representam 65% do orçamento, um pouco mais de 2 bilhões de reais do total, e abrangem gastos operacionais e manutenção de serviços. Gastos com pessoal e encargos sociais, responsável por 30% do orçamento, aproximadamente 1 bilhão de reais, quase, destinado à remuneração de profissionais da área, e despesas de capital, que corresponde a 5% do orçamento, equivalente a aproximadamente 162 milhões de reais, voltados para investimentos na infraestrutura e aquisição de equipamentos. Resultados: pessoal e encargos, 30%. Outra parte significativa, 30% ou aproximadamente 1 bilhão de reais, está designada a manutenção da força de trabalho primordial para o funcionamento dos serviços de saúde. 65% sendo outras despesas correntes. Esboçando os gastos relacionados à saúde apresentados, nota-se que os maiores dispêndios estão alocados com o operacional, ou seja, mais de 2 bilhões de reais é somente com o operacional. Compra de medicamentos, insumos hospitalares, manutenção de equipamentos, contratos de serviços terceirizados e outras despesas. E a parcela menor, de 5%, ou aproximadamente 162 milhões de reais, refere-se a investimento em infraestrutura, como construção de hospitais para melhoria da capacidade de atendimento e inovação no setor. Dessa forma, maior parte dos recursos são direcionados para a manutenção dos serviços atuais, com menor investimento em inovação e infraestrutura. E para concluir, um resumo de cada, Recife apresentou um comportamento orçamentário marcado por crescimento moderado da dotação ao longo dos anos e indica uma boa capacidade de planejamento e controle financeiro. O município demonstra uma tendência estável de eficiência, embora haja oscilações nos anos de maior impacto sanitário, como 2020, ano da pandemia. Fortaleza demonstra um alto grau de eficiência orçamentária, com baixa diferença entre valores empenhados, liquidados e pagos. Essa linearidade entre fases de despesa é indicativa de maturidade institucional. A capital cearense também evidencia bom equilíbrio entre atenção básica e hospitalar, com crescimento expressivo em áreas estratégicas como vigilância sanitária e epidemiológica e tecnologia da informação após a pandemia. E por fim, Salvador, surpreende positivamente ao apresentar níveis de execução superiores a 100% da dotação inicial em diversos anos, indicando suplementações orçamentárias que foram de fato executadas, prática permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que exige forte capacidade técnica. Esse tipo de execução, acima da dotação inicial, demonstra alinhamento entre as áreas de planejamento, orçamento e execução.